Olá, amigos, amiguinhas. Estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e vamos nos itens 5 a 7. Dai a César o que é de César. No item 5, os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levardes em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E então, tendo-lhes apresentado um denário, perguntou-lhe Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus observou-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles das suas respostas e, deixando-o, se retiraram. Isso está lá em Mateus, capítulo 22, nos itens 15 a 22. E também está em Marcos, capítulo 12, nos versículos de 13 a 17. Qual era a verdadeira intenção dos fariseus ao formularem a Jesus a questão do pagamento dos tributos? Eles não queriam propriamente conhecer a opinião de Jesus a respeito do pagamento dos tributos. Por trás dessa atitude escondiam sua verdadeira intenção: fazer com que Jesus se traísse com suas próprias palavras e, assim, tivesse contra ele a autoridade romana. Também nos buscam, às vezes, esses falsos interessados na verdade. Vigiemos, portanto, para que nossas palavras não sejam usadas contra nós mesmos. A resposta de Jesus foi direcionada somente à questão do pagamento dos tributos? Não. Como em outras circunstâncias, Jesus aproveitou o momento para não só desmascarar as intenções maliciosas daqueles que formularam a questão, como também transmitir o ensinamento conforme cunho moral. A superioridade moral de Jesus permitia-lhe perceber o que se passava no íntimo das pessoas. Qual o verdadeiro sentido da sentença: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Que o homem deve atender às obrigações decorrentes da vida material, respeitando as leis vigentes e honrando os compromissos assumidos, sem descuidar de cumprir a lei de Deus através do cultivo dos valores espirituais que o conduzem à perfeição. Dai a César o que é de César significa atender às obrigações que assumimos junto à sociedade da qual fazemos parte. Sermos pais dedicados, bons irmãos, cidadãos respeitáveis. Dar a Deus o que é de Deus equivale a cumprir os preceitos divinos de amor e da caridade, indispensáveis ao nosso progresso moral e espiritual. No item 6, a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria
a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contava os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, lhes conhecendo a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Então, que lição podemos tirar dessa passagem? Jesus ensinou o princípio de justiça e equilíbrio que deve reger o comportamento do verdadeiro cristão diante da vida, esclarecendo que é necessário atender às exigências passageiras de ordem material, sem esquecer as obrigações para com a elevação do espírito. Jesus nos deu uma lição de justiça ao dizer: a cada um o que lhe é devido. Não se pode chegar a Deus senão cumprindo as obrigações para com o nosso próximo. Isso a gente pode ver também lá nas questões 873 e 875 do Livro dos Espíritos. No item 7. Esta sentença dai a César o que é de César não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao trem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Como colocar em prática esse ensinamento de Jesus: dai a César o que é de César? Cumprindo todos os deveres contraídos para com a família, a autoridade, as instituições e a sociedade, e observando o princípio da fraternidade, segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam conosco, respeitando os direitos de cada um como cada um deseja que se respeite os seus. É condenável todo prejuízo material que possa causar ao trem. E o ensinamento dar a Deus o que é de Deus? Como exercitá-lo em nosso dia a dia? Observando os preceitos divinos de amor e caridade, que nos levam à reforma íntima e nos conduzem ao aprimoramento espiritual. Para que nos elevemos espiritualmente, necessitamos viver em sociedade ao lado do nosso próximo. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos e Jesus nos abençoe sempre.